Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Homilia, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus de hoje nos conduz ao coração da missão cristã, permanecer fiéis a Cristo em meio às dificuldades do mundo, vivendo na unidade, na verdade e no amor. Na primeira leitura, em Atos dos Apóstolos, ouvimos a emocionante despedida de São Paulo dos anciãos da igreja de Éfeso. É um texto cheio de emoção. Paulo sabe que aquela pode ser a última vez que verá aqueles irmãos. Ele fala como um pai espiritual que entrega seus filhos ao cuidado de Deus. E quais são as últimas recomendações de Paulo? Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho. Antes de cuidar dos outros, é preciso vigiar o próprio coração. Isso vale para os pastores da igreja, mas também para cada cristão, porque ninguém dá aquilo que não possui. Como alguém poderá transmitir paz se vive dominado pela confusão? Como anunciar a verdade se vive distante da palavra de Deus? Paulo alerta ainda sobre os lobos ferozes, homens que surgirão para confundir o povo. Isso não ficou apenas no passado. Também hoje existem vozes que tentam afastar as pessoas do Evangelho. Ideologias, falsas promessas de felicidade, relativismo, individualismo, egoísmo. Vivemos num mundo onde muitos querem um cristianismo sem cruz, sem conversão, sem compromisso. Um evangelho adaptado aos próprios interesses. Mas Paulo recorda: a igreja foi adquirida pelo sangue de Cristo. Ela é preciosa demais para ser tratada superficialmente. Depois, Paulo dá um testemunho belíssimo. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Ele mostra que o verdadeiro discípulo não usa a fé para obter vantagens pessoais. Ao contrário, trabalha, serve, ajuda os fracos. E conclui com uma frase que deveria transformar nossa maneira de viver: há mais alegria em dar do que em receber. O mundo ensina exatamente o contrário. O mundo diz: seja servido, acumule, pense primeiro em você. Jesus ensina: doe-se, sirva, ame. E aqui está um grande segredo espiritual: a alegria verdadeira nasce quando saímos de nós mesmos. Quantas pessoas têm tudo materialmente e continuam vazias? E quantas pessoas simples que repartem o pouco que possuem vivem uma paz profunda? No Evangelho de hoje, em Evangelho de João, entramos num dos momentos mais íntimos da vida de Jesus, sua oração ao Pai antes da paixão. Jesus levanta os olhos ao céu e diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome. É bonito perceber isso. Antes de sofrer, Jesus pensa nos seus discípulos. Pensa em nós. E o que ele pede ao Pai? Não pede riqueza. Não pede sucesso.
não pede facilidade. Ele pede duas coisas fundamentais: que os discípulos permaneçam unidos e que sejam guardados do mal, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A divisão é uma das maiores armas do maligno. Divide famílias, comunidades, amizades, a própria igreja. Onde há orgulho, vaidade, competição e falta de perdão, a unidade se quebra. Por isso, a oração de Jesus continua atualíssima. Porque ser cristão não é apenas rezar muito. É também aprender a viver em comunhão. Às vezes pensamos, eu amo Jesus, mas não gosto da igreja. Isso não é possível. Cristo e igreja não se separam. Amar Jesus significa também aprender a caminhar com os irmãos, mesmo com limites e dificuldades. O Papa Francisco recorda que toda divisão fere o corpo de Cristo. E isso começa nas pequenas coisas, quando alimentamos fofocas, quando guardamos mágoas, quando criamos rivalidades, quando queremos sempre ter razão. O cristão é chamado a ser construtor de pontes, não de muros. Jesus também diz, não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Isso significa que o cristão não foge do mundo, não vive alienado da realidade. Nós trabalhamos, estudamos, enfrentamos problemas, convivemos com as dificuldades de cada dia. Mas não podemos deixar que a mentalidade do mundo domine nosso coração. Estar no mundo sem ser do mundo significa viver com valores diferentes. Praticar honestidade quando muitos escolhem corrupção, perdoar quando o mundo incentiva a vingança, ser fiel quando tantos relativizam tudo, defender a verdade quando a mentira parece mais fácil. Jesus termina dizendo, consagra-os na verdade, tua palavra é verdade. Num tempo de tantas confusões, opiniões e falsas verdades, o cristão precisa voltar constantemente à palavra de Deus, porque somente a verdade de Cristo sustenta a vida. Meus irmãos, as leituras de hoje nos deixam 3 convites concretos. Primeiro, vigiar sobre nossa vida espiritual. Não podemos relaxar na oração, na fé, na comunhão com Deus. Segundo, preservar a unidade. Nas famílias, nas pastorais, nas amizades, dentro da igreja. Terceiro, viver a alegria do serviço. A felicidade verdadeira não está em receber sempre, mas em aprender a amar e servir. Peçamos hoje ao Senhor, guarda-nos na tua verdade. Livra-nos das divisões. Faz-nos discípulos fiéis, capazes de servir com amor e perseverança.